Fala pessoal, estamos começando mais um programa Deluca Entrevista aqui na TV 247. Hoje, infelizmente, o programa está sendo transmitido ao vivo, mas eu não estou ao vivo, né? Foi gravado previamente, então eu não vou poder estar lendo os comentários de vocês. Sei que vocês certamente estão comentando muito, vocês comentam sempre aqui. Nessa noite eu vou receber o vereador lá de Boa Vista, em Roraima, o vereador Linoberg Almeida, da Rede de Roraima. A gente vai falar sobre os vários problemas que o Estado tem enfrentado, as ameaças que Roraima enfrenta, especialmente com o avanço do conservadorismo, tanto nacionalmente quanto no próprio Estado. Eu quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite, Linoberg. Você foi uma sugestão do pessoal lá no Twitter para mim. Eu queria que você começasse se apresentando, né? A gente não tem muito contato com o seu trabalho, porque você está em uma capital menor do norte do Brasil, a gente acaba tendo menos contato. Queria que você se apresentasse para o Brasil todo. Quem é Linoberg Almeida, vereador aí de Boa Vista? Bom, primeiro, Deluca, obrigado pelo convite. Estou super feliz de conversar contigo e falar um pouco sobre o trabalho da gente aqui em Boa Vista, Roraima. Eu sou, na verdade, professor da Universidade Federal de Roraima há uns 15 anos e estou vereador agora na metade do mandato. A gente está experimentando o mandato de vereador depois de alguns escândalos que a Câmara Municipal de Boa Vista passou no ano de 2015 e 2016. A gente participou de um outro jeito, a gente criou uma proposta de participar do processo eleitoral que envolvia muita rede social e uma visibilidade que a gente tinha como articulista, né? A gente era muito convidado como professor de sociologia e política da universidade para fazer comentários nos meios de comunicação locais. Isso deu uma visibilidade, a gente, sem grana, mas com vontade danada, conseguiu ocupar uma cadeira alternativa e experimental na Câmara Municipal. E a gente tem feito isso lá. Eu queria que você começasse respondendo. Então, a gente, obviamente, vai falar sobre Boa Vista, especificamente, mas vai falar também sobre o estado de Roraima, já que os problemas aí são muito centralizados, especialmente na capital do estado. Boa Vista tem a segunda menor população entre as capitais brasileiras, e a cidade não estava acostumada até pouco tempo atrás com cenas que são comuns em cidades grandes, como aqui em São Paulo. Desemprego, gente morando nas ruas da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você tem visto essa crise migratória, né, esse fluxo de imigrantes, de refugiados da Venezuela para o estado de Roraima, que acabam aí na cidade de Boa Vista. Hoje, se os migrantes fossem uma cidade, se os refugiados fossem uma cidade, eles teriam 40 mil habitantes, seria mais ou menos a segunda maior cidade do estado, né? Então, eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre como é que está hoje a cidade de Boa Vista, como é que você tem visto essa crise de refugiados e também como é que você tem visto o tratamento do poder público em relação a essa crise aí na cidade e no estado. Então, bora lá, Deluca. Acho que para todo mundo entender, talvez Boa Vista e Roraima hoje acabem pagando o pato, penando, porque não se enxergaram na condição de fronteira. A fronteira, ela não botou de uma hora para outra. A Venezuela sempre esteve lá, a Guiana sempre esteve ali do lado, mas de uma hora para outra, o vizinho, ele se tornou alguém que a gente ia para a Venezuela para ir para a praia. Os venezuelanos começaram a chegar em grande número a Roraima sem uma preparação clara dos poderes públicos de forma articulada. Então, não dá para dizer que a Prefeitura de Boa Vista trabalhou sobre o assunto de uma qualitativa no passado, tratou como se fosse um problema menor. O governo federal também não enxerga Roraima até hoje de maneira interessante. A gente tem que tentar posicionar a falha histórica tanto do governo federal, quanto do governo do estado, quanto da prefeitura de Boa Vista, de Pacaraima, do estado como um todo, de tratar a sua condição de fronteira, tá? A questão migratória, efetivamente, ela sempre existiu, né? O fato da gente estar num estado onde os indígenas de Roraima, eles migram. Os indígenas da Guiana e da Venezuela migram, eles não conhecem a estrutura fronteiriça que está na cabeça da gente, tradicionalmente. Eu não sou roraimense, eu mudei para Roraima 15 anos atrás e sou natural de Brasília.
Para a gente que está em Brasília, o quadradinho lá que todo mundo vê na televisão do Distrito Federal, fica muito claro que o quadrado é uma fronteira. Agora, para milhares de indígenas, não existe aquela linha que divide as coisas. E para quem foge da Venezuela em busca de qualidade de vida, a fronteira é o que menos importa. Então, a questão de acolher humanitariamente essas pessoas, ou pelo menos com o mínimo de dignidade de quem vive à fronteira, não foi bem pensada pelo governo federal, porque a gente não tem política pública de longo prazo para Roraima desde sempre. Imagina hoje, meio-dia, faltou energia elétrica em Boa Vista. Todo dia falta energia elétrica em Boa Vista por mais ou menos 15, 20 minutos. Há anos. E a gente nunca teve uma solução de qualidade para a questão energética. Importar a energia da Venezuela era a solução de sempre. Agora, como a crise apertou, essa virou uma demanda. E botar a culpa nos indígenas porque a energia não chegou é o meio mais fácil do governo federal tirar de suas costas a sua incompetência desde sempre. Do governo do estado de Roraima também tirar de suas costas a incompetência. As prioridades da população roraimense quando vai para as urnas também, historicamente, nunca foi essa aproximação melhor com o estado vizinho, com seus indígenas. Então, tornar o outro o inimigo número 1 é a maneira mais fácil de você tirar de sua responsabilidade a sua culpa, né? Isso é uma coisa muito frequente. Esse discurso, a narrativa que se tem se construído, tanto do governo federal eleito, quanto do governo do estado, ambos do PSL, dá essa sensação de rever a demarcação de terras. A gente não revê questões constitucionais como se trocasse de cueca, sabe? A gente não troca de camiseta suada, e as alíneas da Constituição elas foram costuradas por movimentos indígenas fortes. O partido do qual eu faço parte tem hoje uma deputada federal que saiu de Roraima, eleita para defender esta pauta indígena que está sendo ameaçada por um governo que faz de conta que não entende, mas reproduz uma narrativa nacionalista fake que é importada, né? Então, esse jeitinho de ser é um faz de conta moralista que acaba tomando conta para reproduzir uma vontade de pequenos grupos. É isso que tem acontecido. Eu acho que tanto eu aqui, quanto a Joênia em Brasília, quanto você, a gente vai se estabelecendo como resistência a essas questões. Convidar mais gente para existir. Você falou sobre a questão indígena e falou sobre a Joênia. A gente entrevistou a Joênia aqui no 247 na semana passada, se não me engano. Eu não sei o dia ao certo, mas se vocês quiserem assistir aí, é só procurarem o 247 Joênia, vocês vão achar a entrevista dela que ela deu ao 247, falou sobre muitos dos assuntos que eu estou conversando agora com o Linoberg. Você falou sobre a questão indígena, trazendo a questão da Joênia. Roraima é um dos estados que tem mais áreas demarcadas indígenas no Brasil, né? São mais ou menos 46,3% do território, quase metade de Roraima é de áreas demarcadas como indígenas, né? E esse governo, Jair Bolsonaro, o presidente eleito e empossado há pouco mais de um mês e pouco, ele tem promovido ataques frequentes às novas demarcações de terra e tem, inclusive, falado sobre a possibilidade de rever demarcações de terras caso achasse necessário, caso achasse que fosse melhor para a região. Sabe-se Deus como ele acredita que isso possa melhorar alguma coisa para a vida de quem mora nessas regiões. Eu queria saber como é que esse tema tem repercutido aí. O novo governador de Roraima, o Antônio Denarium, ele é do PSL, mesmo partido do Bolsonaro, e ele também tinha um discurso que incorporava muitos dos elementos do próprio Bolsonaro. Como é que esse tema tem sido tratado aí em Roraima e se existe um medo de que realmente um dos próximos passos do Bolsonaro seja partir para cima dessas demarcações de terras indígenas já estabelecidas, além de impedir a demarcação de novas terras? Ô, De Luca, deixa eu te contar um negócio. Eu acho que talvez a gente tenha que separar dois níveis, né? Aquilo que está no espectro Roraima e aquilo que está no espectro nacional. Eu tenho a pura convicção de que o presidente Jair Bolsonaro ele precisava conhecer um pouco mais a realidade roraimense. Talvez eu topasse até sentar na mesma mesa que ele para falar sobre terras indígenas, desde que ele tivesse uma proposta clara para diminuir os números de suicídios em Roraima.
Se a gente saísse do ranking de estados campeões em suicídio, Boa Vista é uma cidade campeã em feminicídio, a gente vive aqui ataques à população LGBT o tempo inteiro. Então, existem problemas sociais em Roraima, indígenas que estão vinculados a drogas, alcoolismo, baixa inserção no mercado de trabalho, são invisibilizados nas cidades. A gente tem dezenas, milhares, centenas de indígenas em bairros de Boa Vista que não conseguem emprego, vivem de renda mais baixa. Eu acho que tem vários elementos para o desenvolvimento de Roraima que, efetivamente, eles não passam pela revisão das terras indígenas, mas por um projeto de Estado de verdade, sabe? A gente não tem um projeto de Estado, e, infelizmente, o governador Antônio Denário também entrou sem projeto algum. Ele veio surfando nessa mesma onda que levou o presidente Bolsonaro ao poder. Eu não consigo... Eu juro para você que eu tenho feito um esforço de esperar um pouco, especialmente a coisa de estar no lugar... o lugar de representante, né, tá na Câmara Municipal, me tira, especialmente em Boa Vista. A gente é uma cidade que mais conservadora. Eu trabalho numa Câmara Municipal que 17 dos 21 vereadores têm uma pauta mais evangélica. Então, é mais difícil você lidar com essa questão dos valores e da moral, que estão muito no discurso PSL Bolsonaro-Denário, e, efetivamente, a gente vive a ausência de projeto. A gente não tem projeto de Estado, né? Você não tem uma missão como gestor de uma sociedade. Hoje, eu honestamente não consigo enxergar como você vai destruir aquilo que a Constituição ampara no caso das terras indígenas. Você vai precisar enfrentar muita gente, né? Mesmo que em Roraima sejamos mais de 500 mil habitantes, esses 500 mil habitantes não têm a sua maioria, mesmo tendo eleito Bolsonaro e Denário, eles não são todos que concordam com essa revisão das terras. Revisar a terra indígena não significa desenvolvimento do Estado. A gente é um Estado que das terras que são fora das áreas indígenas, a gente não consegue a titulação da terra. Existe uma dificuldade de transferência das terras da União para que elas sejam tituladas e regularizadas pelo Estado de Roraima. Tem muita coisa para pensar como desenvolvimento de curto, médio e longo prazo do que revisão de terras. Sair do discurso, confrontar esse discurso e posicionar o Estado como mais do que isso que o texto Bolsonaro, Denário dizem de verdade, sabe? Eu acho que essa falta de projeto, pelo menos, é uma coisa que eles têm em comum, né? A gente vê que o Bolsonaro não tem projeto no Brasil, e como você está relatando para a gente, o Denário não tem projeto para Roraima. Pessoal, deixa eu só te complementar. Imagina que hoje a gente deve estar completando, daqui a pouco, 2 meses de mandato. Em 2 meses de mandato, a gente não tem uma discussão sobre o orçamento do município, sobre as leis orçamentárias, sobre a qualidade da educação. É sempre muito panfletário, é como se a militarização fosse resolver tudo na educação, as organizações sociais fossem resolver o problema de saúde pública, o desmonte do SUS. Tem mais coisa por trás disso tudo, e que não cabe efetivamente na maneira como a gente está construindo uma sociedade. O mesmo vale para a cidade de Boa Vista, sabe? Não é o fato de ser posição, oposição, situação, mas a gente tem uma dificuldade de gerar participação das pessoas na política, né? Parece que o discurso panfletário, de manchetes, só com os 140 caracteres de Twitter, eles tiram as pessoas da possibilidade de participar da política efetivamente. A gente tem feito um mandato de levar as pessoas para o debate. Hoje a gente está completando 7 dias de uma liminar que suspendeu o estacionamento rotativo de uma zona azul aqui na cidade, que foi empurrada de goela abaixo, sem debate com ninguém. Então, é na cidade, é no Estado, é no governo federal, ou as pessoas retomam seu lugar na política, ou a gente vai ser enganado por esses impostores do poder aí. Mas isso parece um pouco ao que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Você não acha que, e aí você pode dar sua visão aí de Boa Vista e de Roraima, você não acha que as pessoas estão meio, acho que anestesiadas com tudo isso que está acontecendo? Elas estão anestesiadas, mas eu acho que cabe a pessoas tipo você, tipo eu, a gente ir pingando gotinhas de esperança, sabe? Hoje eu falei para um veículo de comunicação daqui que o Ministério Público deu uma decisão que a liminar que o juiz deu para a gente, suspendendo o estacionamento,
Quando o Ministério Público vai lá e diz, não, vocês têm razão de entrar com a ação popular porque a prefeitura não dialogou com a sociedade. Então, não foi uma coisa da cabeça do vereador. Mais de 100 professores organizados se uniram para barrar uma medida administrativa que era impopular, era ilegal. Então, eu acho que é de gotinha que a gente vai reestimular a convidar as pessoas para a política com P maiúsculo. Sempre digo isso. A política que enojou, que cansou, que agoniou, é aquela que não falava cara a cara, que se escondeu atrás de propaganda. Então, a gente vai ter que usar, talvez, os mesmos meios que o outro que venceu usou, só que de uma maneira de mais reflexão, de qualidade. Explicar de verdade, reconhecer erros e mostrar caminhos mais certeiros e assertivos para o futuro. Isso, o que acontece no Brasil inteiro, acontece no mundo todo. Na França está acontecendo a mesma coisa, na Bélgica está acontecendo a mesma coisa. Tem movimentos sociais se rearticulando nos Estados Unidos, que tinham dado uma parada, eles voltaram a se organizar. E os Occupy da vida, eles estão se remobilizando. O assunto fronteira deles deu esse novo gás. Talvez a gente tenha que aproveitar essa nova onda de mobilização popular e vontade de interesses coletivos para retomar o poder. É isso. Pessoal, quero aproveitar e avisar para vocês que vocês estão assistindo a transmissão ao vivo, mas o programa não está ao vivo, essa entrevista foi gravada previamente, eu estou me recuperando de uma cirurgia, logo eu estou de volta com programas ao vivo todos os dias, por isso eu não estou lendo os comentários e a participação de vocês, que eu sempre leio aqui no The Look Entrevista. Hoje eu estou conversando, vocês leem, com o Linoberg Almeida, que é vereador em Boa Vista, Roraima, ele é da Rede Sustentabilidade. Então, infelizmente, eu não estou lendo os comentários de vocês aqui ao vivo, mas estarei lendo durante a transmissão. Sei que com certeza tem gente que assiste sempre que vai estar comentando, como a Sônia Mourão. Um beijo para você, Sônia Mourão. Sei que você está assistindo este programa. Você falou, no meio da sua fala, sobre como a situação dos indígenas é grave, especialmente os que vão para a cidade, né? Você falou sobre suicídio, sobre desemprego. Acho que os indígenas e os venezuelanos acabam entrando dentro de um mesmo escopo de xenofobia, para tratado diferente. Como é que Roraima, que é um estado que é composto majoritariamente por terras indígenas, quase metade do estado é de terras indígenas, como é que Roraima tem lidado com essa questão dos indígenas e com essa questão dos venezuelanos? Como é que o povo tem lidado com isso aí? Olha, talvez o povo tenha lidado da mesma maneira que todo mundo no Brasil inteiro lida com aquilo que não conhece. O medo do desconhecido gera a possibilidade da xenofobia aparecer. Então, as pessoas não foram educadas a viver com o venezuelano, elas não foram educadas a falar espanhol no colégio, elas não foram educadas a conviver com o guianense, né? A 100 quilômetros de Boa Vista, as pessoas falam inglês na Guiana. Os indígenas, eles têm hábitos, processos, meios, formas de tomar decisão que elas não são aproveitadas pela sociedade boavistense em sua grande maioria. Até a maneira de fazer política das comunidades indígenas, ela não é algo comum para o estado de Roraima como um todo. Eu acho que é de suma importância de que a gente separe um pouco, que existe xenofobia sim, mas essa xenofobia, no meu ponto de vista, ela é muito mais fruto da ausência de uma política pública que possa ensinar as pessoas a conviver com a diferença. E a conviver com a diferença é assim, Boa Vista, com o passar dos últimos anos, as pessoas passaram a morar na rua, morar na porta dos abrigos. Não tem lugar para todo mundo mesmo. E existem ações de solidariedade, porque o texto xenofóbico ele aparece midiaticamente, mas as ações do boavistense padrão, do roraimense padrão, a sociedade roraimense, a sociedade boavistense, não é xenofóbica. Ela é acolhedora, ela é respeitosa, ela sabe conviver com elementos que às vezes são estimulados por políticos do mal, por empresários do mal, por governantes do mal. Então, essas pessoas usufruíram disso durante o último processo eleitoral para criar um inimigo e, às vezes, criar factoides, como se eles fossem o problema e não, às vezes, possível solução para o desenvolvimento do estado de Roraima. Hoje a gente chega em supermercados na cidade, todos os caixas dos supermercados são venezuelanos. A maneira que o atendimento dá em alguns serviços, a prestação de serviço na cidade, ela ganhou qualitativamente.
ganhamos professores, ganhamos médicos. O Roraima não é esse lugar da xenofobia, como às vezes o discurso aparenta ser, mas a gente sempre foi um caminho de fluxo migratório. A cidade está cheia de cubano, cheia de haitiano, cubanos que estão migrando para o Uruguai, para a Argentina, para ir para a Europa. Então, o processo crise venezuelana talvez tornou mais visível a nossa faceta de estado de fronteira. Isso é muito claro para mim. Só que também tornou mais visível aquilo que a gente não chamava de xenofobia, mas quando os roraimenses falavam assim, o inglês da Guiana é um dialeto. Aquele jeito não é o jeito bonito de falar inglês. Qual é o jeito bonito de falar inglês? Se o jeito do vizinho a 100 quilômetros é o feio, é o medo do estranho. As relações xenofóbicas, elas já estavam ali, plantadas em alguma maneira. O que a gente tem que entender é que, para mudar isso, tem que ter política pública de qualidade, ué. Não vai ser um empresário marciano que vai ensinar a gente a gostar do que a gente não conhece. A prefeitura não pode fazer de conta que não está vendo nada. Ela não pode... Há dias atrás, a prefeitura inaugurou uma praça que nunca foi cercada. De repente, quando saiu o tapume, estava com uma cerca e uma porta com um cadeado. Essa praça era aquela que os venezuelanos ficavam assim que eles chegavam na cidade. Será que o fato de você ter reformado a praça, mantido o tapume, quando tira o tapume e ter grade e cerca, não simboliza a xenofobia no outro? Você está vendo? São elementos simbólicos. É como se fosse uma narrativa que precisa ser desconstruída por um contraponto, que às vezes é mais difícil, quando várias vezes eu sou o único vereador na Câmara Municipal que consegue debater essa pauta. A Câmara Municipal, a gente tem um vereador que se autodeclara indígena. A Rede conseguiu eleger um vereador indígena no município do Iramutã, que é dentro de uma terra indígena. Fala a pauta índios de Roraima, ela precisa ser uma pauta melhor pensada e melhor construída, junto de todas as outras minorias, mesmo que eles sejam maioria numérica no estado, sabe? Tipo, olhando a lista de quem se elegeu para deputado federal, deputado estadual aí por Roraima, a gente tem... Aliás, deve ser uma confusão que deve incomodar vocês bastante, né, entre Roraima e Rondônia. Fiz uma vez, mas me corrigi na metade. Vendo a lista de quem vocês elegeram aí em Roraima para deputado estadual, deputado federal, e a lista dos vereadores aí de Boa Vista, a gente vê que os partidos conservadores dominam todas as listas de eleitos, né? Não importa qual seja a instância que a gente esteja trabalhando. Você propõe um mandato muito progressista aí, né? Eu já te acompanhava pelas redes sociais, via suas pautas, os seus projetos e os seus posicionamentos. Você se propõe em um mandato muito progressista em uma região que ainda é conservadora e um estado que tem uma política muito conservadora. Como é fazer uma política progressista em um estado que ainda é um estado que tem um índice de desenvolvimento menor do que os grandes centros, especialmente pela falta de investimento do governo federal e do governo estadual por muito tempo? E como é que é fazer essa política progressista em um espaço como é Boa Vista e como é Roraima? Eu sempre digo para as pessoas que o desafio é continuar sendo didático/pedagógico. Eu não posso deixar de acreditar no potencial que a política tem de, mesmo que as pessoas tenham sido eleitas por partidos mais conservadores e com pautas protestantes, e que elas ocupem os parlamentos, eu acho que agora a gente vai ter que descobrir uma fórmula de dialogar ao invés de confrontar. Porque senão eu vou perder a oportunidade de estar lá com eles, estar presente. Se fazer presente nos parlamentos, eu acho que é essencial. Eu acho que outras pessoas com pauta progressista precisam criar estratégias de estarem dentro dos parlamentos e insistir na ocupação do espaço, e insistir nas fórmulas. Quando alguém diz para você que falar do orçamento é chato, e a gente continua criando estratégias de atrair uma população para debater o orçamento na Câmara Municipal, mesmo que ninguém queira, mesmo que a prefeita vete todas as nossas 100 emendas que a gente faz no orçamento, é preciso continuar fazendo. A gente tem que acreditar nessa possibilidade de levar... Assim, eu sofri uma violência homofóbica há um tempo atrás,
Eu e o meu companheiro usaram uma foto nossa de rede social, e isso acabou fortalecendo a relação que eu tenho com a pauta dentro da Câmara Municipal. Os vereadores, eles podem até não gostar do assunto, outras pessoas podem até não gostar do assunto, mas é importante a gente se fazer presente nos lugares para dizer que a gente existe, né? Isso é uma outra coisa que ainda adiciona em você, né? Você ainda é um vereador gay em uma cidade que ainda é conservadora, inclusive em relação aos LGBT, né? Isso é mais um componente aí na sua história. Então, Deluca, eu acho que no caso aqui de Boa Vista, a gente tem conseguido lidar maravilhosamente com isso, sabia? A gente tem conseguido mostrar para os dois lados da moeda que se eles deixarem um pouco de lado a necessidade de que todo mundo sabe que eu sou negro e que eu sou gay. Então, vamos para o próximo passo? Vamos aprender. Eu sou professor. Se vocês quiserem aprender como professor negro e gay a reinventar o parlamento, reinventar a maneira que as pessoas fazem uso dos conselhos municipais, reinventar a relação que o político, o gestor tem de maneira autoritária, de achar que suas ideias são as únicas que valem, a gente poder colocar elas para funcionar na sociedade, eu estou me sentindo muito confortável no lugar que eu fui eleito para assumir, e mesmo que o mundo tenha guinado aos conservadores, o meu lugar na Câmara Municipal de Boa Vista é de resistência como o caimbé. A gente sempre usa aqui que o caimbé é uma árvore daqui do Lavrado, que ela é resistente até ao fogo. Então, a gente continua no parlamento defendendo as nossas pautas desde o começo do mandato e funciona, tá? Do jeito que a gente faz política em Roraima, tem funcionado. Como é que Joênia, gastando pouco num estado conservador e que não sabia falar sobre indígenas nas suas vidas, elegeu uma deputada indígena? Então, é possível, sim, é só a gente criar estratégia, convidar as pessoas para o diálogo e fazer disso uma missão, né? Fazer da coisa pública uma missão mais coletiva do que de interesses pessoais. Pessoal, eu quero lembrar que eu não estou lendo os comentários de vocês hoje aqui, porque essa entrevista foi gravada previamente, vocês estão assistindo ela ao vivo, mas ela foi gravada previamente, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, e quem puder ajudar, clica aqui embaixo no quadradinho azul, seja membro, vire membro do Brasil 247, aqui da nossa TV. Quem puder ajudar ainda mais, vira um assinante solidário, brasil247.com.br/apoio. Você ajuda a construir esse espaço de mídia contra-hegemônica que é a TV 247 e o Brasil 247. Lindoberg, você não sabe qual é o prazer que foi entrevistar você aqui e poder mostrar para o Brasil que existem lideranças progressistas que estão fazendo um trabalho muito bacana em todo o Brasil. Às vezes a gente acaba focando muito em Rio, São Paulo, Minas Gerais, Recife, Porto Alegre. A gente fala das maiores cidades do Brasil e acaba esquecendo que todas as cidades precisam de frentes de resistência e frente de resistência contra o fascismo que tem crescido. Quero agradecer você pela entrevista, deixar o espaço livre para você falar sobre o seu mandato, deixar suas redes sociais e deixar um recado para todo mundo que assistiu essa entrevista aqui com a gente. Bom, bora lá. Primeiro, Deluca, obrigado. Antes de eu falar de mim, eu quero te agradecer e parabenizar, sabe? Eu acho que criar espaço de resistência nas redes sociais é mágico. Mesmo você sendo palmeirense e eu flamenguista, a gente vai se unindo nas diferenças para lutar por um lugar de verdades de verdade. Aqui em Boa Vista, a gente tem feito um mandato independente, mostrando para as pessoas que é possível, às vezes, defendendo solitariamente as coisas, mas é solitário no microfone do parlamento. As redes sociais são a nossa grande fortaleza. A gente está lá no Facebook, Professor Lindoberg, no Instagram, com nichos de públicos diferenciados. Eu estou aprendendo a conviver com o Twitter agora. Eu acho que criar espaços de diálogo com diferentes grupos que se propõem a entender o lugar da gente na política e no mundo pode mostrar que existem outros jeitos de fazer política no mundo sem esperar o dia da eleição chegar. A urna é uma consequência de uma caminhada. Vamos caminhando junto. Eu estou aqui na torcida que na próxima eleição a gente eleja outras pessoas com aquilo que eu acredito e a gente possa ocupar outros parlamentos, prefeituras por aí, fazendo política com P maiúsculo, beleza? Obrigadão a você e a todo mundo.
Eu que agradeço, Norberg. A gente vai ficando por aqui com mais um The Look Entrevista. A gente está de volta sempre com programação bacana aqui na TV 247 e no Brasil247.com.br. Não se esqueçam, cliquem no sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal e mandem as entrevistas para todo mundo. Vamos mostrar que tem gente boa no mundo e tem gente boa na luta junto com a gente. A gente volta logo mais. Tchau!